Já vimos o que a Bíblia diz sobre a criação do ser humano. Lá em Gênesis 2:7, vimos o quê? Pó da terra, mais fôlego de vida, igual ao ser humano, alma vivente. É o Senhor Deus quem confere fôlego de vida ao pó da terra, tornando-o, então, um ser vivente. É Deus o autor da vida. É Ele que concede a vida. Só Deus é quem concede a vida. E o que é a morte? A morte é a reversão da criação. Pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Agora morreu. Morreu por quê? Porque o espírito de vida, o fôlego de vida foi retirado. Foi retirada a respiração. E agora, então, é a reversão da criação, ou seja, a morte. Existe uma belíssima poesia na Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, dos versos 1 a 7. Lá fala sobre o processo de envelhecimento, o envelhecimento dos seres humanos e a morte. Não diz que é a morte de justos ou a morte de injustos, mas a morte do ser humano, qualquer que seja o ser humano, qualquer que seja a condição do ser humano com relação a fazer ou não fazer a vontade de Deus. No livro do pastor Tim, o livro A Vida Além da Morte, um livro que já citei para os irmãos, tem a versão da Bíblia A Mensagem, a versão destes versos, do verso 1 a 7 de Eclesiastes 12. Se pensarmos na tradução que a gente usa mais frequentemente, nós vamos ver o primeiro verso: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas vou ler para os irmãos essa paráfrase feita na Bíblia A Mensagem. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá. Antes que a visão falhe e o mundo escureça. Antes que o inverno leve você a procurar a lareira. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam. Você já não poderá ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá e você acordará com o canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como a flor de macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno, e os seus amigos já começam a chorar. A vida agradável, enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então seu corpo voltará ao pó. O espírito retornará a Deus que primeiramente o soprou. Sabe, irmãos, quando nós que somos mais velhos, que já passamos dos 60, ou dos 70, ou até do 80, vemos essa poesia e falamos, é exatamente assim. Você fica fraco, você fica frágil, você já não pode ir aonde você gostaria de ir, você tem que ter, às vezes, um acompanhante, você precisa tomar remédios, a frequência ao médico aumenta. Às vezes você tem que passar por intervenções cirúrgicas. Esse é o processo da vida, irmãos. A vida vai passando e você vai ficando cada vez mais frágil até que você morre. Como diz o último verso, então o corpo voltará ao pó e o espírito retornará a Deus que primeiramente o soprou. O mesmo verso diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Retorne a Deus, sai do homem. O espírito de vida sai do homem e o homem morre. A Bíblia não diz, irmãos, que fica sobrando uma alma ainda não incorporada, uma alma que fica vivendo eternamente. A morte é comum aos homens e aos animais. A Bíblia simplesmente afirma, morrem, deixam de existir, sai-lhes a respiração. Não diz de uma componente imaterial,
que continua viva. Veja ainda, para concluir, o Salmo 104, verso 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Voltam ao pó de onde saíram. Se lhes retiras o fôlego da vida, se lhes retiras a respiração. Entretanto, irmãos, para o crente, essa não é o fim. Há uma vitória ainda que foi conseguida por Cristo. Veja, por favor, 1 Coríntios 15, verso 26. O último inimigo a ser vencido, a ser destruído, é a morte. O Senhor Jesus já destruiu a morte, irmãos. Nós que cremos no Senhor Jesus, que aceitamos o seu sacrifício, já estamos na vida eterna. Pode ser, irmãos, que descansemos. Vamos esperar o Senhor Jesus voltar, descansando na sepultura. Mas quando ele voltar, nós vamos receber a vida eterna, porque o Senhor Jesus venceu a morte. E eu quero louvar a Deus por isso, irmãos. O plano de Deus de redenção foi efetivado com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos viver eternamente pela graça e pelo sacrifício e pelo amor demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo.